A história humana está repleta de uma série de coincidências bem estranhas. Muitas delas parecem loucas demais para serem verdade, como o fato de quase todos os presidentes americanos, com exceção de um, serem descendentes do tirano-rei inglês do século XIII, King John, ou a razão perturbadora de muitas culturas ao redor do mundo que não estão conectadas entre elas e com séculos de diferença mencionarem vampiros entre suas histórias. E que tal o livro do século XIX que profetizou Donald Trump? Junte-se a nós para investigar tudo isso e muito mais enquanto viajamos pelas coincidências históricas ao redor do mundo. Coincidências presidenciais. Kennedy e Lincoln compartilharam uma grande quantidade de coincidências incríveis. Ambos os presidentes começaram suas carreiras com um século de diferença. Lincoln sendo eleito para o Congresso em 1846 e John Kennedy em 1946. Ambos se tornaram presidentes também com um século de diferença. Lincoln eleito em 1860 e Kennedy em 1960. As coisas ficam ainda mais estranhas. Ambos os presidentes têm 7 letras em seus nomes, e seus sobrenomes estavam fortemente envolvidos em direitos civis. Ambos perderam filhos enquanto eram presidentes, e ambos foram fatalmente baleados na cabeça em uma sexta-feira. Lincoln foi alvo de John Booth no Teatro Ford, enquanto Kennedy foi baleado enquanto estava em um carro que se chamava, acredite, Ford Lincoln. Os dois assassinos foram mortos antes do julgamento. Ambos os presidentes foram sucedidos pelos vices, chamados Johnson. O vice de Lincoln nasceu em 1808 e o vice de Kennedy em 1908. As coincidências presidenciais continuam. No século XIX, 2 livros lançados pelo escritor inglês Lockwood parecem que foram escritos para Donald Trump e seu filho. Os livros falam sobre um romance do Barão de Lockwood. O título do livro, Barão Trump. O livro fala que o Barão Trump parte para uma aventura após receber um misterioso manuscrito. Em sua jornada por terras subterrâneas, ele conhece vários povos fantásticos, cada um com uma valiosa lição para o Barão. O primeiro deles alerta Trump contra o homem mais barulhento da sala. O segundo critica a vaidade do governante. Já o terceiro ensina sobre os perigos de ser cabeça quente. Então, finalmente, o quarto grupo é um grupo de pessoas de cabeça pequena e acabam ficando aterrorizadas com a cabeça enorme de Trump e o devolvem para o mundo real. Muitos críticos aplicaram a Trump o livro de Lockwood. O livro chama atenção específica para como um hotel na Quinta Avenida seria o primeiro a sentir a ira da grande multidão. A rua onde está localizado o Trump Tower presenciou uma série de protestos quando Trump foi eleito em 2016. Embora isso seja apenas coincidências, isso não significa que Trump tenha em seu poder uma máquina do tempo. Será? O tio de Donald Trump tinha acesso direto aos inventos e arquivos de Nikola Tesla. Tesla foi um inventor inovador com muitas invenções revolucionárias, como um motor de indução e a tecnologia sem fio. Algumas pessoas estavam convencidas de que Tesla estava trabalhando secretamente em uma nova tecnologia muito mais avançada. 2 dias após a morte de Tesla, o FBI chamou um professor para examinar os seus arquivos. Esse professor era John Trump, o tio de Donald Trump. Ao examinar os arquivos, ele afirmou que não encontrou nada em especial, mas dos 80 arquivos que foram examinados, apenas 60 foram devolvidos à família de Tesla. O que havia dentro desses 20 baús que não foram devolvidos? O mistério continua até hoje. Bem, agora é hora de cravar os dentes em algo muito mais sombrio. Nossa próxima coincidência explora as lendas de algumas culturas sem qualquer tipo de ligação uma com a outra. Todas elas apresentam as mesmas criaturas monstruosas, com características de morcego, que talvez você conheça pelo nome de vampiros. No Tongo, em Gana, uma criatura chamada Adze assombra o folclore local. Segundo a lenda, um vagalume se transforma em um vampiro, alimenta-se de suas vítimas sugando seu sangue. O povo Ashanti, em Gana, tem uma história similar. Uma criatura com dentes de ferro, chamada de Assambozan, persegue suas presas humanas enquanto caminha nos galhos das árvores. Em Madagascar, também há histórias semelhantes. Uma criatura que bebe sangue e come as unhas dos pés de suas vítimas. Em Zanzibar, o Popobawa, um espírito maligno,
que assume a forma de morcego durante o dia e à noite se transforma em uma linda mulher para seduzir as suas vítimas e beber o seu sangue. Já na Índia, o folclore hindu fala do Vetala, uma criatura que assombra os cemitérios locais. Já na Romênia e em alguns países do leste europeu, os vampiros eram conhecidos como Nosferatus, espíritos malignos ou mortos-vivos que voltavam à vida. Algumas versões diziam que eles eram pessoas amaldiçoadas. Todos esses que mencionamos são criaturas que têm sede por sangue, medo de alho, símbolos religiosos e luz solar. Esses contos remontam a milênios, desde a Babilônia Antiga, a Síria e Pérsia. Todas essas culturas contam histórias de demônios com sede de sangue. Provavelmente você deve estar mais familiarizado com o vampiro apresentado nos cinemas, o Drácula de Bram Stoker. A mais antiga menção de vampiros mencionada na Europa vem do livro A Glória do Ducado de Carniola, publicado em 1689. Esse livro conta a história de um camponês falecido que voltou à vida e se alimentava das pessoas do seu povoado. Os vampiros eram apresentados como inchados e de pele cor vermelha escura. Também temos menções de vampiros na antiga Inglaterra, no final do século XVII. Reza a história que famílias estavam desenterrando seus mortos, temendo que eles se tornassem vampiros, e várias outras culturas ao redor do mundo mencionam criaturas similares, sedentas por sangue. Isso levanta uma pergunta bem intrigante. Por que tantas civilizações criaram histórias tão parecidas, sem qualquer contato entre elas? Lembrando que essas culturas estão separadas por séculos e milhares de quilômetros de distância uma das outras. Seria apenas coincidência ou existe algo de real por trás disso tudo? O que você acha? Deixa aí sua opinião logo abaixo. Agora imagine se seu número de telefone ou placa do seu carro previsse algo significativo na história mundial. Bem, isso realmente aconteceu com o arquiduque Franz Ferdinand. Ele e sua esposa estavam num carro passeando em Sarajevo, na Bósnia. Naquela tarde, o carro do arquiduque passou por um jovem que estava sentado tomando seu café. Aproveitando a oportunidade, o jovem baleou o arquiduque. Isso foi o estopim que deu início à Primeira Guerra Mundial. Agora observe um detalhe incrível dessa foto. A placa do carro do arquiduque diz A111118. Em outras palavras, armistício 11 de novembro de 1918, a data em que a Primeira Guerra terminou. Uma baita coincidência. Roy Sullivan foi um guarda florestal norte-americano, famoso por um feito impressionante e assustador. Ele foi atingido por raios 7 vezes e sobreviveu a todas elas. Roy Sullivan nasceu em 7 de fevereiro de 1918, na Virgínia, Estados Unidos. Ele trabalhou como guarda florestal no Parque Nacional e ficou conhecido como o homem com o maior número de sobrevivências a raios já registrado. Entre 1942 e 1977, Sullivan foi atingido 7 vezes por raios. Após tantos incidentes, Sullivan começou a acreditar que os raios o perseguiam e evitava sair de casa em dias de tempestade. Atravessar os oceanos costuma ser uma atividade bem perigosa. Os vários navios naufragados provam isso. Porém, isso não abalou Violet Jessop. Nascida na Argentina, filha de pais irlandeses, Jessop se tornou comissária de bordo pela Companhia de Navegação Marítima Royal Mail Line. Em 1911, ela foi designada para o RMS Olympic, o maior navio da época. Em 20 de setembro de 1911, o navio se chocou com o navio de guerra HMS Hawke em um pequeno trecho próximo ao sul da Inglaterra. 2 buracos gigantescos foram abertos no casco do navio. Milagrosamente, o Olympic conseguiu retornar ao porto e ninguém se feriu no incidente. Depois disso, Violet foi designada para trabalhar em nada mais, nada menos que o Titanic. Na época, era conhecido como navio inafundável. Bem, como todos sabem, o Titanic afundou em 15 de abril de 1912, ao se chocar contra um iceberg gigantesco no Atlântico Norte. Infelizmente, o navio tinha apenas 20 botes salva-vidas. O Titanic afundou rapidamente antes que qualquer navio pudesse ajudá-lo. Felizmente, Violet foi uma das poucas pessoas que conseguiu entrar nos botes e sobreviveu. Mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas. Bem, agora você pode estar pensando, 2 naufrágios é azar suficiente para nunca mais entrar em um navio. Mas Violet não se abalou e foi servir em um outro navio, o HMHS Britannic.
um navio hospital durante a Primeira Guerra Mundial. E adivinhem o que aconteceu? Em 21 de novembro de 1916, o navio foi atingido por uma mina marítima alemã, no Mar Egeu. A explosão destruiu o navio, que afundou em menos de 1 hora. Devido à quantidade de botes salva-vidas, apenas 30 pessoas morreram, 1.030 pessoas sobreviveram, incluindo Violet. 3 naufrágios em menos de 6 anos. Apesar disso, ela continuou trabalhando em navios pelo resto de sua carreira de 42 anos. Mas sabe uma outra coincidência bem bizarra? Todos esses 3 navios que afundaram eram de propriedade da White Star Line. E com isso, encerramos nosso vídeo de hoje. Qual coincidência você achou a mais estranha de todas? E você conhece alguma outra coincidência estranha que gostaria de compartilhar? Deixe sua opinião aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.